Imagine uma vida onde os desafios que parecem impossíveis se transformam em grandes vitórias através do poder da fé. Hoje quero te convidar a refletir sobre como confiar em Deus pode trazer o milagre que você tanto precisa. Este vídeo é um chamado para uma jornada espiritual que pode transformar sua história. E lembre-se, a última revelação que compartilharei será a mais poderosa de todas. Se você acredita que esta mensagem pode transformar vidas, inscreva-se no canal Oração e Gratidão, curta este vídeo, comente sua experiência de fé e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Deus é a chave que abre as portas do impossível. Quando olhamos para a palavra, vemos que muitos milagres aconteceram porque alguém decidiu confiar plenamente no Senhor. Um exemplo poderoso é Abraão, que foi chamado de amigo de Deus por causa da sua fé. Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, mesmo quando sua idade avançada e a esterilidade de Sara tornavam isso improvável. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 nos diz: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Confiar em Deus não significa ignorar a realidade, mas sim acreditar que Ele é maior do que qualquer dificuldade. Muitas vezes, as circunstâncias tentam nos fazer duvidar, mas Deus nos chama a olhar além. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É essa certeza que nos permite continuar acreditando, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Você já enfrentou momentos em que parecia impossível seguir em frente? Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade grave, uma crise financeira ou um relacionamento destruído. Assim como Josafá, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, precisamos reconhecer nossas limitações e colocar nossa confiança em Deus. Josafá disse: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E Deus respondeu com uma vitória milagrosa, mostrando que Ele é fiel para aqueles que confiam. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, como está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Assim como Ele agiu na vida de Abraão e Josafá, Ele deseja agir na sua vida. Mas isso exige um passo de fé. É preciso crer que Ele é capaz e que suas promessas são verdadeiras. Números capítulo 23, versículo 19, nos lembra: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Às vezes, somos tentados a pensar que Deus não se importa com nossos problemas ou que somos indignos de receber suas bênçãos. Mas isso é uma mentira que o inimigo tenta plantar em nossos corações. A verdade é que Deus nos ama incondicionalmente. João capítulo 3, versículo 16 nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é a garantia de que Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Quando entendemos quem Deus é e confiamos no seu caráter, nossa fé se fortalece. Ele não é apenas o Criador do universo. Ele é nosso Pai amoroso, que cuida de cada um de nós. Jesus reforçou isso em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pense agora em algo que parece impossível em sua vida. Talvez seja uma cura, uma oportunidade que parece fora do seu alcance ou uma reconciliação que parece improvável. Deus é especialista em realizar o impossível. Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 26: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
Essa promessa deve alimentar sua esperança e renovar sua confiança. A oração é o caminho para fortalecer essa confiança. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos exorta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração nos conecta ao coração de Deus e nos permite experimentar a sua paz, mesmo em meio às tempestades. Se você quer ver o milagre que precisa, comece a declarar as promessas de Deus sobre sua vida. Abra sua Bíblia, encontre versículos que falem sobre a situação que você está enfrentando e declare com fé. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, Deus nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus tem poder, e quando a declaramos, alinhamos nosso coração à vontade dele. Lembre-se, a confiança é um exercício diário. Não é algo que construímos de uma hora para outra, mas sim um processo contínuo de entrega. Cada dia é uma oportunidade de dizer: Senhor, confio em Ti, mesmo que eu não veja a solução agora. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus também significa esperar pelo tempo dele. Uma das lições mais difíceis para nós, como seres humanos, é aprender que os planos de Deus não seguem o nosso relógio. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha de forma perfeita, no momento certo. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos ensina: para tudo há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa verdade deve nos confortar e nos lembrar de que Deus nunca se atrasa. Abraão, que foi chamado para ser pai de uma grande nação, teve que esperar 25 anos para ver a promessa de Deus se cumprir. Imagine como deve ter sido difícil, ano após ano, sem ver nenhum sinal da promessa. Ainda assim, ele permaneceu firme na fé. Em Gênesis capítulo 21, versículo 2, vemos o cumprimento da promessa. Sara concebeu e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado por Deus. Isso nos mostra que mesmo quando o tempo parece longo, Deus está no controle. Esperar em Deus não é uma atitude passiva. Não significa ficar parado sem fazer nada. É um tempo de preparação, de crescimento e de fortalecimento da fé. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar no Senhor nos fortalece para enfrentar os desafios com confiança e esperança renovada. Muitas vezes, o tempo de espera é um período de aprendizado. Deus nos ensina a depender mais dele, a desenvolver paciência e a crescer espiritualmente. Pense em José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Durante esse tempo, Deus estava moldando o caráter de José e preparando-o para cumprir o plano maior. Gênesis capítulo 50, versículo 20, registra as palavras de José: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Talvez hoje você esteja esperando por um milagre, por uma porta aberta ou por uma resposta de Deus. Pode parecer que nada está acontecendo, mas quero encorajá-lo a confiar. Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não conseguimos ver. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo declara:
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa nos assegura que Deus está alinhando tudo para o nosso bem. Durante o tempo de espera, é comum nos sentirmos frustrados ou até mesmo duvidarmos, mas esses sentimentos podem ser combatidos quando lembramos das promessas de Deus. Em Salmos, capítulo 27, versículo 14, Davi nos encoraja: espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Não se trata apenas de esperar, mas de fazê-lo com confiança e coragem. A espera nos ensina a alinhar nossos desejos à vontade de Deus. Às vezes, pedimos algo que no momento não é o melhor para nós. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor e o momento certo para nos abençoar. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa nos mostra que Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Jesus também nos deu um grande exemplo de esperar pelo tempo de Deus. Antes de iniciar seu ministério, ele passou 30 anos sendo preparado. Durante seu ministério, Jesus muitas vezes se retirava para orar e buscar a direção do Pai. Isso nos ensina que, enquanto esperamos, devemos permanecer em comunhão com Deus por meio da oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Enquanto você espera, lembre-se de que Deus nunca falha. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, lemos: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O tempo de Deus é perfeito e suas promessas nunca falham. Quero incentivá-lo a usar esse período de espera para fortalecer sua fé. Leia a palavra de Deus, ore com fervor e louve ao Senhor. Em Atos, capítulo 16, encontramos Paulo e Silas presos, mas louvando a Deus. No meio daquela situação, Deus enviou um terremoto que abriu as portas da prisão. O louvor, mesmo na espera, tem poder para mover o coração de Deus. E na fé é testada em momentos de adversidade. É fácil confiar em Deus quando tudo está indo bem, mas a verdadeira fé se revela quando enfrentamos dificuldades. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos desafia: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverar em meio às dificuldades é um ato de confiança no caráter de Deus. Um exemplo poderoso de fé perseverante é Jó. Ele perdeu tudo o que tinha, sua família, seus bens e sua saúde, mas permaneceu firme em sua confiança em Deus. Mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento, ele declarou em Jó, capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essa declaração de fé é um testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus continua sendo digno de confiança. A perseverança na fé também é uma escolha diária. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, somos encorajados: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apegar-se à esperança significa não abrir mão das promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-las. Você já se perguntou por que Deus permite que passemos por provações? A palavra nos ensina que as provas têm um propósito. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo escreve: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança.
A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Deus usa as provações para moldar nosso caráter e fortalecer nossa esperança. Além disso, as provações nos aproximam de Deus. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, lemos: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Nos momentos de dor, encontramos um Deus que não nos abandona, mas que caminha conosco, oferecendo consolo e força. A história de Paulo e Silas em Atos, capítulo 16, é um exemplo inspirador de perseverança na fé. Eles foram presos injustamente, mas em vez de se queixarem, começaram a louvar a Deus. No meio da noite, Deus enviou um terremoto que abriu as portas da prisão. Esse milagre aconteceu porque eles decidiram confiar em Deus, mesmo em uma situação difícil. Isso nos ensina que a adoração e a confiança movem o coração de Deus. Perseverar na fé também significa resistir às tentações. O inimigo muitas vezes tenta nos desviar durante os momentos de prova, sugerindo que abandonemos nossa confiança em Deus. Mas em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, somos encorajados. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Outro aspecto da fé perseverante é a oração contínua. Jesus nos ensinou isso na parábola do juiz iníquo, registrada em Lucas capítulo 18. Ele contou essa história para mostrar que devemos orar sempre e nunca desistir. Assim como a viúva persistente foi ouvida, nós também seremos atendidos quando perseveramos em oração, confiando no tempo de Deus. A perseverança nos permite ver o agir de Deus em situações que pareciam impossíveis. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles estavam cercados pelo exército do Egito e não tinham para onde ir. Mas Moisés confiou em Deus e o mar se abriu. Êxodo, capítulo 14, versículo 14, registra a promessa de Deus. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Que palavra poderosa para nós hoje. Nos momentos de prova, devemos nos lembrar das promessas de Deus e não permitir que a dúvida nos vença. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. A fé perseverante é a ponte que nos conecta ao sobrenatural de Deus, trazendo o impossível para nossas vidas. Por fim, a perseverança na fé é recompensada. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo nos exorta: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A promessa de Deus é clara: a colheita virá para aqueles que não desistem. Isso deve nos motivar a continuar firmes, sabendo que Deus é fiel. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem o poder de transformar situações e realizar milagres. Desde a criação do mundo, vemos que Deus age através da sua palavra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, lemos: e Deus disse: haja luz, e houve luz. Isso nos mostra que a palavra de Deus não apenas descreve a realidade, mas a cria. Ela é a base para tudo o que existe. Quando enfrentamos desafios, precisamos declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Ela é uma arma espiritual poderosa. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Isso significa que, ao proclamarmos as promessas de Deus, estamos exercendo autoridade sobre as circunstâncias e alinhando nosso coração com a vontade dele. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como usar a palavra de Deus em momentos de luta. Quando foi tentado pelo diabo no deserto, ele respondeu a cada tentação com a Escritura dizendo: está escrito. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Essa resposta nos ensina que a palavra de Deus é nossa defesa contra as mentiras do inimigo e nossas armas para vencer as batalhas espirituais.
Você já percebeu como a palavra de Deus traz conforto e direção? Em Salmos, capítulo 119, versículo 105, Davi declara: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando estamos perdidos ou confusos, a palavra de Deus nos guia e nos dá esperança. Ela é um lembrete constante de que Deus está conosco, trabalhando em nosso favor. A Bíblia está cheia de promessas que podem ser aplicadas às situações que enfrentamos. Se você está lutando contra o medo, Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se você precisa de provisão, Filipenses capítulo 4, versículo 19, promete: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essas promessas não são apenas palavras, elas são verdades eternas que podem transformar sua realidade. Para experimentar o poder da palavra de Deus, precisamos fazer mais do que lê-la. Precisamos meditar nela e vivê-la. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meditar na palavra nos ajuda a internalizar suas verdades e a aplicá-las em nossa vida diária. Outro aspecto importante é declarar a palavra com fé. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, lemos: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando proclamamos as promessas de Deus, estamos liberando o poder dele sobre nossas situações. Isso não significa apenas falar, mas falar com convicção e expectativa de que Deus cumprirá a sua palavra. A história da mulher com fluxo de sangue, registrada em Marcos capítulo 5, é um exemplo poderoso de como a fé na palavra de Deus pode gerar milagres. Ela acreditou que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Sua fé foi tão grande que Jesus disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos capítulo 5, versículo 34. Sua crença nas palavras e no poder de Jesus a levou a um milagre extraordinário. A palavra de Deus também tem o poder de trazer vida a áreas que parecem mortas. Em Ezequiel capítulo 37, Deus levou o profeta a um vale cheio de ossos secos e disse para ele profetizar sobre aqueles ossos. À medida que Ezequiel obedeceu e falou a palavra de Deus, os ossos começaram a se juntar, ganhar carne e vida. Isso nos mostra que nenhuma situação está além do alcance do poder da palavra de Deus. Nos momentos de dificuldade, devemos nos apegar às promessas da palavra. Elas são âncoras que nos mantêm firmes em meio às tempestades. Hebreus capítulo 6, versículo 19 diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Essa esperança vem da certeza de que Deus cumpre o que promete. Por fim, quero encorajá-lo a tornar a palavra de Deus uma parte central da sua vida. Leia, medite, declare e confie. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo nos lembra: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A obediência é um princípio fundamental para vivermos os milagres de Deus. Muitas vezes, Deus nos dá instruções claras, mas o milagre só acontece quando escolhemos obedecer, mesmo que não entendamos completamente o propósito. Em João capítulo 2, versículo 5, nas bodas de Caná, Maria disse aos servos: façam tudo o que ele lhes mandar. Essa obediência resultou no primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho. Um dos exemplos mais conhecidos de obediência na Bíblia é o de Noé.
Deus mandou que ele construísse uma arca, mesmo quando não havia sinal de chuva. Noé obedeceu fielmente e essa obediência salvou sua família e garantiu a continuidade da humanidade. Em Gênesis capítulo 6, versículo 22, está escrito: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. A obediência de Noé não só trouxe livramento, mas também demonstrou sua confiança inabalável em Deus. A obediência, muitas vezes, nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Pense em Abraão, que foi chamado a sacrificar seu próprio filho, Isaque. Mesmo diante de um pedido tão difícil, Abraão obedeceu, confiando que Deus proveria. E no momento crucial, Deus interveio, provando que sua obediência foi um ato de fé. Gênesis capítulo 22, versículo 12 diz: Não toque no rapaz, nem lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. A obediência também envolve confiança nos métodos de Deus, mesmo quando parecem estranhos ou ilógicos. Quando o povo de Israel enfrentou as muralhas de Jericó, Deus ordenou que eles marchassem ao redor da cidade por 7 dias. Para os olhos humanos, isso parecia inútil, mas a obediência deles trouxe a vitória. Josué, capítulo 6, versículo 20, relata: Quando as trombetas soaram, o povo gritou, e ao som das trombetas e do grito do povo, o muro caiu. A obediência deles demonstrou fé no poder de Deus. Muitas vezes, Deus nos dá instruções que testam nossa fé. Em Lucas, capítulo 5, versículos 4 e 5, Jesus disse a Pedro para lançar as redes novamente, mesmo após uma noite inteira sem pescar nada. Pedro respondeu: Porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Sua obediência resultou em uma pesca milagrosa. Esse episódio nos ensina que a obediência à palavra de Deus traz resultados que vão além do natural. A obediência não se limita a grandes gestos. Muitas vezes é nos pequenos atos do dia a dia que demonstramos nossa submissão a Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, Jesus diz: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o colocarei sobre o muito. Deus observa nossa fidelidade nas pequenas coisas e nos recompensa com maiores responsabilidades e bênçãos. A obediência também é um ato de amor. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando obedecemos, mostramos que valorizamos nosso relacionamento com Deus acima de nossos próprios desejos ou compreensão. A obediência é uma expressão prática da nossa fé e do nosso amor por Ele. Além disso, a obediência traz bênçãos. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, Deus promete: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Essa promessa continua válida para nós hoje. Por outro lado, a desobediência pode nos afastar das bênçãos de Deus. Pense em Jonas, que tentou fugir da ordem de Deus para pregar em Nínive. Sua desobediência trouxe tempestades e dificuldades, mas quando finalmente obedeceu, viu o agir poderoso de Deus na salvação de uma cidade inteira. Jonas, capítulo 3, versículo 10, relata: Deus viu o que fizeram e como abandonaram os seus caminhos perversos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A obediência é o reflexo de uma vida que confia plenamente em Deus. Mesmo quando não entendemos o motivo ou o resultado final, podemos ter certeza de que Deus tem um plano maior. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando obedecemos, nos alinhamos a esse propósito e abrimos espaço
para que Deus opere em nossas vidas. Por fim, a obediência nos transforma. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo nos ensina a levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que a obediência não é apenas um ato externo, mas também uma transformação interna, onde nossos pensamentos e atitudes são alinhados à vontade de Deus. A gratidão é a resposta natural diante das obras maravilhosas de Deus. Quando reconhecemos os milagres em nossa vida, pequenos ou grandes, nossa reação deve ser de louvor e agradecimento. A gratidão não apenas honra a Deus, mas também fortalece nossa fé, lembrando-nos de que Ele é fiel e poderoso. Em Salmos, capítulo 103, versículos 1 e 2, Davi escreve: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Quando Jesus curou os 10 leprosos, registrado em Lucas capítulo 17, apenas um voltou para agradecer. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Lucas capítulo 17, versículo 17. Essa história nos lembra da importância de expressarmos gratidão por tudo o que Deus faz em nossas vidas. Não devemos nos esquecer de reconhecer e agradecer a Ele, mesmo pelas coisas que podem parecer simples ou cotidianas. A gratidão transforma nossa perspectiva. Quando escolhemos ser gratos, mesmo em meio a desafios, nossa fé é fortalecida. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo nos exorta: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso não significa que devemos agradecer pelo sofrimento, mas sim que podemos encontrar motivos para louvar a Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis. A gratidão também é uma forma de testemunho. Quando compartilhamos o que Deus fez em nossas vidas, inspiramos outras pessoas a confiarem nele. Em Salmos, capítulo 9, versículo 1, Davi declara: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Nossa gratidão não deve ser apenas uma expressão pessoal, mas também uma forma de proclamar a bondade de Deus ao mundo. Ser grato é também um ato de humildade. Quando agradecemos, reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos lembra: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A gratidão nos ajuda a manter o coração humilde e dependente de Deus. Além disso, a gratidão abre portas para mais bênçãos. Em Mateus capítulo 14, versículos 19 e 20, vemos Jesus agradecer a Deus pelos 5 pães e 2 peixes antes de alimentar uma multidão. Esse ato de gratidão resultou em um milagre de multiplicação. Isso nos ensina que, quando agradecemos pelo que temos, Deus pode fazer muito mais. A gratidão não deve ser reservada apenas para os momentos de vitória. Em Salmos capítulo 34, versículo 1, Davi declara: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Mesmo em tempos de adversidade, podemos escolher louvar a Deus, confiando que Ele está no controle e tem um plano maior para nossas vidas. A prática da gratidão também fortalece nosso relacionamento com Deus. Quando nos aproximamos dele com um coração grato, experimentamos sua presença de uma forma mais profunda. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos encoraja: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gratidão também nos protege contra a insatisfação e a murmuração. Em Êxodo capítulo 16, vemos como o povo de Israel reclamou no deserto, mesmo depois de Deus ter providenciado o maná. Essa atitude trouxe consequências negativas.
A gratidão, por outro lado, nos ajuda a valorizar o que temos e a confiar que Deus está cuidando de nós. Por fim, a gratidão nos prepara para o futuro. Quando olhamos para trás e reconhecemos o que Deus já fez, nossa fé para os desafios que virão é renovada. Em Salmos, capítulo 77, versículo 11, lemos: Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Esse hábito de lembrar e agradecer nos mantém conectados à fidelidade de Deus. Deixe-me perguntar, pelo que você é grato hoje? Compartilhe nos comentários. Sua gratidão pode inspirar outras pessoas a reconhecerem a bondade de Deus em suas vidas. O milagre de Deus não é apenas um evento isolado. Ele tem o propósito de transformar vidas e glorificar o nome do Senhor. Quando Deus realiza algo em nossas vidas, Ele não deseja apenas nos abençoar, mas também nos moldar e nos aproximar mais dEle. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pense em como os milagres que Jesus realizou transformaram não apenas as circunstâncias das pessoas, mas também seus corações. Um exemplo claro é o cego Bartimeu, que clamou por Jesus dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 47. Quando recebeu sua visão, Bartimeu não apenas experimentou uma mudança física, mas também decidiu seguir Jesus, indicando uma transformação espiritual. Os milagres são uma oportunidade para nos voltarmos para Deus com um coração renovado. Em João capítulo 5, Jesus curou um homem que estava inválido há 38 anos e depois o advertiu: pare de pecar, para que algo pior não lhe aconteça. João capítulo 5, versículo 14. Isso nos ensina que os milagres não devem apenas trazer alívio temporário, mas também nos levar a uma vida de santidade e obediência. A transformação que vem através do milagre também é um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Quando Deus age em nossas vidas, temos a responsabilidade de compartilhar isso com outros, para que eles também conheçam o poder e o amor de Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro e João declararam: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é a postura que devemos ter quando Deus realiza algo em nossas vidas. Mais do que uma transformação externa, Deus deseja uma mudança interna. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ele promete: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Os milagres são uma demonstração do poder de Deus que nos convida a uma entrega completa a Ele. O maior milagre de todos é a salvação. Em João capítulo 3, versículo 16, está a declaração central da fé cristã. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o milagre que transforma não apenas nossa vida aqui na terra, mas também nossa eternidade. Quando experimentamos o poder transformador de Deus, somos chamados a viver de forma diferente. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa nova vida deve refletir a graça e o amor que recebemos de Deus. A transformação pelo poder do milagre também nos capacita a cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Pense em Moisés, que foi transformado de um fugitivo para um libertador do povo de Israel. O milagre da sarça ardente, Êxodo capítulo 3, não foi apenas uma demonstração de poder, mas também um chamado para que ele cumprisse o propósito de Deus. O milagre não é o fim da jornada, mas o início de algo maior. Em Lucas capítulo 19, vemos a história de Zaqueu,
que, após encontrar Jesus, decidiu devolver o que havia roubado e mudar sua vida completamente. Sua transformação foi uma resposta ao encontro com o poder de Deus. Por fim, a transformação que vem através do milagre nos prepara para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus nos dá a grande comissão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Somos chamados a levar o amor e o poder de Deus ao mundo, para que mais vidas sejam transformadas. Deixe-me perguntar: como o agir de Deus tem transformado sua vida? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a buscarem a transformação que só Deus pode oferecer. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove sua esperança e o encoraje a confiar no Deus que realiza milagres, transforma vidas e nunca falha. Entregue sua vida a Ele hoje, confie no seu poder e experimente a mudança que só Ele pode trazer. Deus o abençoe abundantemente.